Paixão Igreja, 26 de julho, última aula do mês de julho. Nós vamos falar dessa revista, A Cruz de Cristo, que já estudamos no passado, né? Estamos relendo ela. E nós vamos falar da aula 15 e 16, que fala sobre a influência da cruz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, peço a Ti, em nome de Jesus, que me use, meu Pai, para falar a mensagem que o Senhor quer para nossas vidas, que a influência da cruz na nossa vida seja forte e marcante, Senhor. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O texto base está lá em Gálatas 2, 17 a 21, que diz: Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E não foi isso que aconteceu, né? Versículo-chave que nós vamos trabalhar é o versículo de Gálatas 6,17, que diz: Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso Paulo falando aos Gálatas, né? As marcas que ele tinha de perseverar na pregação da palavra, né? O alvo da lição. Ao estudar essa lição, teremos condição de manter a cruz em todas as áreas da nossa vida, do nosso pensamento humano. Saberemos que a verdade da cruz deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. A cruz tem que estar sempre firmada nessa base da vida. Desejaremos ter uma vida íntima com a cruz e identificar as áreas da vida que podem ser alcançadas pela influência da cruz de Cristo. Então, todas as áreas têm que ser influenciadas pela cruz de Cristo em nossa vida. Que privilégio será o de, nessa lição, vamos ler 15:16, visitarmos a carta de Paulo aos Gálatas. Se a gente não estudar com profundidade as Escrituras, não poderemos aproveitar todos os benefícios que a palavra da cruz e a cruz de Cristo nos proporcionam. Portanto, vamos estudar a influência da cruz em nossa vida para não ter perdas nenhuma bênção do Senhor para nós. Nessa revista, que começamos em julho agora, já estudamos Aproximando-se da Cruz, lição 1 a 4. O coração da cruz, lição 5 a 17. A realização da cruz, lição 8 a 10. Vivendo sob a cruz, lição 11 a 14. E vamos estudar nessa aula a influência da cruz, aula 15 e 16. Temos na carta de Paulo aos Gálatas 7 afirmações admiráveis acerca da morte de Cristo e da cruz. E cada uma dessas 7 afirmações ilumina de forma diferente a nossa mente. Com isso, obteremos uma melhor compreensão da influência penetrante da cruz em nossa vida. Influência penetrante da cruz em nossa vida. Importante lembrar disso. Primeira afirmação é sobre a cruz e a salvação. Iremos ver 5 tópicos nessa afirmação aqui. Está em Gálatas 1, 3 a 5, que diz: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Foi no passado, era perversa agora também. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem será a glória para todo sempre. Amém. Qual é o primeiro tópico que a gente vai trabalhar? A morte foi voluntária. Jesus se entregou voluntariamente para morrer na cruz do Calvário. Isso a gente já sabe. Mas foi por causa dos nossos pecados, não por pecados dele, pelos nossos pecados. Então ele morreu voluntariamente. Ninguém matou ele, ele morreu voluntariamente por nós. Segundo afirmação aqui, segundo tópico, a morte foi determinada. Essa morte já veio do princípio do mundo, sendo determinada que ele iria morrer em tal época, de tal forma, porque não tinha ninguém para fazer diferente. Não tinha pessoas que tinham condições de
ter essa morte e essa ressurreição para nos livrar. Então tinha que ser ele, sem pecado, sem mancha, sem nada. Então foi determinada por Deus e por ele, Espírito Santo, por Jesus. Terceiro ponto, foi para nos resgatar. Não podemos nós salvar, a gente sabe. Temos que ter alguém para nos salvar. Então Jesus veio, morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou para nos resgatar desse mal que a gente tinha, que eram os pecados do mundo anterior, né? Quarto ponto, temos agora graça e paz. Graça é um favor livre e merecido que ele nos proporciona. Só Jesus pode nos proporcionar a graça, o amor, a compreensão, a morte na cruz por nós. Essa graça é maravilhosa, só ele pode. E a paz é a reconciliação com ele, porque já que éramos pecadores, temos que reconciliar. E através dele, e por ele e para ele, fomos reconciliados. Então, tendo agora graça e paz sobre a nossa vida. O quinto ponto, com isso, Deus será glorificado para sempre. Toda honra, toda glória é para Deus. Como diz aqui no último versículo, seja dada toda honra, toda glória para todo sempre. Amém. Então, para a vida eterna, para sempre, toda honra, toda glória seja dada a Ele. O homem não tem glória, o homem não tem vanglória, o homem não tem nada que possa ser substituível pela glória de Deus. Então, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Segundo ponto, segunda afirmação de Paulo aos Gálatas, é a seguinte: a graça e a experiência. Veremos aqui um contexto e qual é a experiência que ele está dando em Gálatas 2, 16 a 21, que diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Por quê? Pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que construí, provo que sou transgressor. Se eu reconstruo o que eu destruí, provo que sou transgressor da lei, da ordem. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2, 16 a 21. Qual é o contexto? Paulo está ensinando que a função da lei é condenar. Porque se existe lei, se você errar, é condenado. O versículo 16 diz, né? Lá em cima. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado. A lei é para condenar. Se fosse a lei, o meu fim seria morte eterna. Se fosse pela lei, nosso fim seria morte eterna. Mas Deus providenciou o escape. Jesus morreu, mas ressuscitou. E a minha penalidade foi tirada, desde que eu esteja unido a Ele. Se você quer ter a vida eterna, se você quer que todos os seus pecados sejam limpos, você tem que estar unido a Ele. Não podemos nos separar dele, nem da cruz, temos que estar unidos a Ele. A experiência é dada em dois tópicos, Romanos 6 e Gálatas 2. Paulo está falando sobre o problema da heresia do antinomianismo, que diz: ninguém pode ser justificado observando a lei, mas também ninguém está livre para pecar, ou seja, quebrar as regras da lei. Ninguém pode ser justificado pela lei, mas também não é porque a gente não é justificado pela lei, também vai ficar fazendo todos os erros que a lei condena. Não podemos quebrar também a lei, nós temos que viver segundo a lei, mas firmes na cruz, e não só na lei. Nós temos que ver a cruz como nossa salvação e não a lei como nossa salvação. Primeiro, dos dois tópicos que nós temos aqui da lei, sobre a experiência. O pecador morreu, eu morri, o pecador morreu. É bem simples.
a parte de mim que estava ligada ao pecado morreu. Quando eu aceito o Senhor Jesus, vou para a cruz, me entrego lá na cruz, me posiciono perante a cruz. O velho homem que tinha morreu, que estava ligado ao pecado. Então, esse velho homem morreu. Segundo tópico da experiência é: mas estamos vivos para Deus. O novo eu, depois de aceito o Senhor Jesus e justificado pela cruz, é justo e livre de condenação, que deve viver como Cristo viveu e vive. É uma nova inclinação nossa, que se errarmos estaremos sempre nos preocupando em nos limpar de frente das pessoas do mundo. Se você errar, se a gente errar, temos como chegar ao pé da cruz e falar: Senhor, me perdoa. Ele vai nos livrar dos pecados e vai nos abençoar com esse perdão maravilhoso que Ele nos dá sempre. Então, nós morremos para o mundo, mas estamos vivos para Deus. O terceiro ponto que Paulo passa aos Gálatas é a cruz e a pregação. Veremos aqui 5 pontos que ele discrimina em Gálatas 3, 1 a 3. Que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha o que diz aqui: se ouviram como foi a morte, a ressurreição, tudo mais, por que vocês estão voltando, um pouquinho para a lei, em vez de ficar na cruz, Vamos continuar aqui. Os 5 pontos que vamos ver é o seguinte: primeiro, pregar o evangelho é proclamar a cruz. O evangelho são boas novas de Cristo crucificado e ressuscitado. Toda pregação, normalmente o evangelista, a gente prega, é cruz. É a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário para nos libertar. Então, pregar o evangelho é realmente pregar a cruz, a morte e a ressurreição de Cristo. Segundo ponto, pregar o evangelho é proclamar visualmente a cruz. Um dos maiores dons de pregação que existe é quando você consegue falar com a pessoa, ela consegue enxergar exatamente com os olhos o que acontecia, E fazer esse ver o que você está pregando. É o quê? Ver o que você está pregando por palavras. Conseguir enxergar o que você está fazendo, o que você está passando. Terceiro ponto. Pregar o evangelho é proclamar visualmente a cruz como uma realidade presente. O ministério da palavra tem o poder de vencer barreiras do tempo, tornando presentes os eventos da crucificação, a fim de que as pessoas, ouvindo a palavra, possam reagir, aceitando ou rejeitando a salvação. Cruz, pregação da cruz, é sempre hoje, é sempre presente, é sempre, não é o passado, é o passado, mas com o presente resolvido. Então, você pregando essa palavra, você consegue mostrar para a pessoa o que aconteceu e o que é melhor para ela hoje. Ela pode aceitar ou não aceitar, viver essa vida conforme a cruz, conforme Cristo quer. Quarto ponto. Pregar o evangelho é proclamar visualmente a cruz como uma realidade presente e permanente. Ao ministrar, informamos que a cruz jamais deixará de ser o poder da salvação para os que creem. Vai ser sempre poder da salvação para aqueles que creem. Quem não crê já está condenado. Para aqueles que creem, ser sempre poder da salvação para quem está em Cristo Jesus. Então, você consegue permanentemente para a vida eterna. Quinto ponto. Pregar o evangelho é proclamar a cruz também como objeto. Não é o crucifixo da fé pessoal. Então, quando aceitamos a Cristo, sabemos que terá que ser para toda a vida, para não morrermos espiritualmente. E por isso, é uma decisão muito pessoal. Então, o evangelho, quando você proclama a cruz, o objeto da cruz, ela tem que ser uma coisa muito pessoal da pessoa que está aceitando ao falar com o pregador. Então, é uma coisa bem pessoal. A gente tem que viver eternamente debaixo da cruz, viver nossa vida debaixo da cruz de Cristo, para que a gente possa morrer e viver depois eternamente com Cristo Jesus.
O quarto afirmação que Paulo nos dá lá para Gálatas é assim: a cruz e a substituição. Aqui são dois tópicos, é a mensagem e a lógica, que está em Gálatas 3, 10, 14, que diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Quem está na lei está debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá pela lei. Se vive pela lei, não é baseada na fé, viverá pela prática da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para quem, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos as promessas do Espírito mediante a fé. Está lá em Gálatas 3, 10 a 14. Qual a mensagem da cruz? Ela é deliberada, propositada, biblicamente forte e agressiva nessa matéria. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, é muito forte. Imagina morrer, ser maldito na cruz para salvar alguém. Então, isso é uma colocação bíblica forte, né? Ela também é um fato histórico. Ninguém nega que Cristo morreu. Possivelmente as pessoas não acreditam, mas Cristo morreu. E também que Cristo se humilhou por nós, se fazendo maldito, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados e vida eterna. Então, quer dizer, a mensagem é forte, é firme. Morreu, foi pregado na cruz como maldito, mas ele morreu, ressuscitou e nos resgatou os nossos pecados para vivermos com ele a vida eterna. Qual é a lógica de ensino de Paulo baseado em 4 pontos? Primeiro ponto que ele coloca: todos que confiam na lei estão sob maldição. Nós já lemos aqui também, está ali também Deuteronômio 27 e 26, que diz: maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá amém. Debaixo da maldição, né? Da lei, do passado, Deuteronômio 27 e 26. Mas os que confiam e andam em Cristo não estão sob a maldição da lei. Então, você e eu que anda de acordo com as bênçãos, de acordo com a visão de Cristo, nós estamos fora da lei, nós estamos debaixo da graça, por isso nós não estamos em maldição. Segundo ponto que ele diz aqui, que é o segundo ponto da lógica de Paulo: o justo viverá pela fé, Hebreus 2,4. Quem obedece a todos os mandamentos, menos um, é culpado de todos. Então, você tem que estar debaixo da fé, debaixo da obediência em Cristo Jesus. Terceiro ponto: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Versículo 13b. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele morreu por você, por mim, pelos nossos pecados, pela que a nossa vida, que tenhamos vida eterna. Então ele nos redimiu da maldição da lei. Com a morte dele, nós fomos redimidos por Jesus. Quarto ponto: nós, pecadores, fomos justificados pela atitude de Cristo. E a partir daí, podemos receber as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, que está em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, vamos para Abraão, por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, desde Abraão, chegou em Cristo, Cristo morreu por nós, naquela morte de cruz, ressuscitou, nos resgatou e podemos ter todas as bênçãos que foram prometidas já lá para Abraão, lá no começo da história. Quinto ponto: a cruz e a perseguição. Vamos ver nessas duas verdades nessa mensagem. Está em Gálatas 5:11 e Gálatas 6:12, que diz: Gálatas 5:11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, Paulo falando, por que continuam me perseguindo? A pergunta que ele faz, né? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quer dizer, ele pregava a circuncisão, de uma forma que ele está passando,
que ele continua sendo perseguido? Essa é uma verdade. A segunda verdade está em Gálatas 6,12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, que era a lei da circuncisão, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Qual é a primeira verdade nessa mensagem? Pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei, isto é, por meio de realização humana, que está totalmente errada. Essa é a primeira verdade. Significa fugir da mensagem da cruz para evitar escândalos e inevitável perseguição, como os antigos mestres da época do Paulo fizeram. Então, quer dizer, na época fugiam da pregação da cruz, porque serão inevitavelmente perseguidos, e começaram a pregar a lei. Estava errado. Pregar a cruz é pregar a salvação pela graça de Deus somente, que é verdadeiramente certo, totalmente certo. Essa mensagem era muito impopular na época. Uma pedra de tropeço, porque o homem saía de cena e seria humilhado, encurralando o homem numa posição sem saída. A salvação era e é pela graça, sem mérito nenhum humano. Era uma pedra de tropeço, né? Porque quando se pregava a cruz de Cristo, o pessoal não queria aceitar, porque se começasse a pregar isso, seria totalmente marginalizado, né? Vamos dizer assim, e perseguido pela elite, muitas vezes pelos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes da época, que não aceitavam isso. Então, pregar a cruz, que é a verdade, não conseguiam fazer e não faziam. A sexta afirmação de Paulo é a cruz e a santidade. Veremos o contexto aqui com base em Gálatas 5, 24. O contexto é Gálatas 5 inteiro, que fala sobre obras da carne, fruto do espírito, né? Aquele capítulo inteiro, né? Gálatas 5, que se refere à liberdade moral, que não é autoindulgência, ou seja, existe a liberdade moral, também existia também obras da carne, que era o liberalismo que eles tinham, mas a autoindulgência, que busca desculpar o próprio erro, ou que aceita facilmente os próprios defeitos, o que estava acontecendo? Faziam as coisas erradas, e assim ficavam desse jeito, ficavam tudo certo, que era errado. Então, como a gente está falando aqui, o contexto de tudo isso aqui é que eles não tinham domínio próprio, não se serviam nos mesmos, não podiam servir a eles mesmos, que estava errado. É um conflito interior. A carne com seus atos, obras da carne, contra o Espírito Santo e o seu fruto. Quer dizer, então, a liberdade que eles tinham estava errado. Eles estavam aceitando fazer as coisas erradas sem se preocupar, por causa que eles achavam que estava certo. Então, existe um erro muito grande de santidade. Eles achavam uma coisa errada que parecia ser certa para eles. A santificação se dá quando se anda no Espírito e se crucifica a carne. Então, tem que andar em Espírito e crucificar a carne. Os erros da vida da gente tem que ter sido crucificados, porque a gente não pode ter obras da carne na nossa vida. Texto 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Diz aqui no texto 24. Crucificar a carne é exatamente não permitir que a carne faça o que ela queira de nenhuma forma. Quando não crucificamos a carne, nós estamos crucificando novamente Cristo. É sermos crucificador de novo. Aqui vemos que há dois tipos de crucificação. Primeiro, somos crucificados com Cristo na cruz do Calvário, para nos libertar, fomos crucificados com Ele, então Ele morreu, mas nós fomos crucificados com Ele, que é uma voz passiva. Não podemos fazer nada, nós não fizemos nada, Ele fez tudo, passiva. E nós crucificamos a velha natureza, que é uma voz ativa. Nós temos que tomar a atitude de crucificar a velha natureza. A velha natureza foi crucificada ao pecado original, mas a velha natureza nossa tem que ser crucificada por nós. Então, uma voz ativa. Sétimo ponto e último. Diz assim: a cruz e a vanglória. Que vanglória é essa? Veremos duas explicações. Tem Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, Paulo falando, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual
o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Primeira explicação. O que significa gloriar-se na cruz? É vê-la como o único caminho da salvação em Cristo. Deus nos livre de que nos gloriemos a não ser na cruz. Não existe vanglória no homem. Então, qual é a primeira explicação aqui? Você não pode se vangloriar. A vanglória, a glória toda é a Jesus e a Deus, Espírito Santo. Nós não temos glória nenhuma. Não podemos nos gloriar e nem achar que a vanglória é nossa. Segundo ponto, temos que ver a cruz como padrão da nossa negação própria. Paulo dá 3 doutrinas sobre a cruz nessa passagem. Primeira, a cruz de Cristo, a substituição. Cristo nos substituiu na cruz. Era para nós morrermos, mas ele morreu por nós, substituí-los. Foi muito estudado na lição 7 da semana retrasada. A crucificação do cristão para o mundo, o abandono da carne e seus valores. Temos que abandonar os valores do mundo, viver diferente do mundo, viver contra o mundo, porque temos que abandonar a vontade da carne. A crucificação do mundo para o cristão, o abandono do sistema mundial que sempre está à disposição do homem. Vaidade, impiedade, hipocrisia, materialismo, tudo isso, a crucificação nos trouxe que nós temos que crucificar da nossa vida, tirar esse mundo do cristão. Porque pela cruz a gente entende que muitas coisas que o mundo tem não servem para nós. Então nós temos que abandonar esse sistema, viver segundo a cruz, segundo o que Jesus nos indica. Para terminar agora a conclusão da revista, Paulo fez 4 grandes declarações na carta dos Gálatas. Vamos colocá-las em ordem teológica. Primeira declaração. A cruz é o fundamento da nossa justificação, pois nos resgatou do presente mundo perverso, conforme Gálatas 1:4, e redimiu-nos da maldição da lei, que está em Gálatas 3:13. Então a cruz é o fundamento da nossa justificação. Fomos justificados por Cristo Jesus e pela morte dele somos justificados para todos sempre. Segundo declaração, a cruz é o meio da nossa santificação. Onde estamos crucificados com Cristo, Gálatas 2:20, onde crucificamos nossa carne para o mundo e onde crucificamos o mundo para nós. Então, a cruz é o meio da santificação. Santificação, vai na cruz, entenda o que a cruz está passando para você e para mim, e a gente consegue viver a vida de acordo com a palavra de Deus. A cruz é o assunto do nosso testemunho. Apresentamos a crucificação de modo que vejam e creiam que só é mérito de Cristo, mérito nenhum do homem. Toda parte da crucificação, da ressurreição, o testemunho que temos que dar é que tudo é mérito de Cristo. E o mérito não é do homem pela circuncisão. Isso nós estamos falando do passado de Gálatas, né? Que existia a circuncisão. Hoje ainda existe em alguns lugares ainda. Mas nós temos que entender que o mérito não é da circuncisão, nem do homem, mas somente o mérito é de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por você e por mim. O quarto e último ponto, a cruz é o objetivo da nossa glória. Existem 4 iniciativas do homem que nos tornam inimigos de Deus. Vamos ver, 4 iniciativas do homem que nos colocam como inimigos de Deus. Primeiro, se justificar ao invés de ir à cruz. Eu errei, eu fiz, aconteci, tentando se justificar. Mas vai na cruz. Senhor, perdoa. Erros, falhas que eu tive, cometi, que eu não fiz assim, não fiz assado. Vai na cruz. Não se fica justificando, não. Segundo, autoindulgência em aceitar os erros, ao invés de tomar a cruz e segui-lo fielmente. Não fica aceitando os erros, não. Não fica aceitando, não. Pega a cruz, toma a cruz para você, o conselho da cruz, segue fielmente Jesus e com certeza você vai ver a vida melhor. Terceiro, autopregação. Não pregando Cristo, mas a si mesmo. Coloca você como superior, melhor do que ninguém, que nada. Prega somente Cristo. Ele era bom, ele era
fiel, ele é bom, e não fica pregando você não, prega somente Cristo, que é o melhor. E a quarta explicação, a quarta declaração que ele diz, que a iniciativa do homem que torna o inimigo de Deus se autogloriar, em vez de gloriar-se na cruz. Não fica se gloriando porque você pode, eu posso, eu sou o melhor, eu tenho mais inteligência, mais sabedoria. Não fica se gloriando não. Mande tudo para a cruz. Gloria-se de gloriar, gloria-se na cruz, que nem Paulo diz, né? Eu me glorio na cruz de Cristo. Essa é a melhor forma de trabalhar, de viver. Para terminar, para Paulo, a cruz não era somente uma imagem para se apoiar. Era um compromisso, um alvo, uma agenda, uma companheira. Tanto na perseguição, como na pregação, na alma, na mente e no corpo, como está em Gálatas 6,17. Então, a cruz de Cristo não é para ficar esquecida. A cruz de Cristo não é para você ficar só apoiado, você tem que viver, tem que pregar, tem que ter compromisso com a cruz, tem que ter um esmero em passar a cruz para as pessoas como se fosse realmente, como é a verdadeira presença de Cristo em nossa vida através da cruz. Então, para você, o que é a cruz? Você entende que a cruz é um marco importante da pregação e da nossa vivência? Então, convido a você e a mim mesmo, olharmos mais para a cruz, para vivermos a santidade como a cruz pede. Assim viveremos para sempre e eternamente. Deus abençoe a todos. Saudades, muitas saudades, que logo nós estaremos juntos para a gente estudar com a presença do Espírito Santo em nossa vida, com a presença de Deus e Jesus conosco e a presença dos irmãos nas salas de aula. Deus abençoe a todos.